E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, porque comigo está tudo bem. J. Freitas aqui com você para compartilhar mais um vídeo sobre esse tema muito polêmico que muitas pessoas se perguntam. Até católicos têm essa dúvida e tantas outras pessoas de outras denominações. Afinal de contas, por que padre não pode casar? Outra pergunta que sondam em vários lugares, nos meios religiosos, na sociedade: é proibido padre casar? E quem vai responder todas essas dúvidas, nada mais, nada menos do que Romeu Damas, ele que é pesquisador, filósofo, historiador, ele vai responder todas essas dúvidas. Ele também é ex-seminarista. Então, não pule esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que toda vez que eu postar um vídeo, um conteúdo ou abrir uma live, o YouTube vai notificar aí no seu smartphone. E sem demora e sem delongas, Romeu Damas, muito obrigado por sua presença aqui. Uma ótima manhã para você. Bom dia para vocês que nos acompanham aqui pelo canal do J. Freitas. Mais uma vez estou aqui com muita alegria, né? Compartilhando com você algum conhecimento que a gente sabe, mas e essa relação, né? Que a gente tem com os ouvintes, com os telespectadores, com todas as pessoas que de uma certa forma estão aí, né? Pesquisando, tentando se orientar sobre alguns assuntos que ainda é polêmico ou que é desconhecido, mas estamos aí para responder ou tentar responder, saciar aquilo que ainda é dúvida para vocês. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Romeu Damas. Então, tem sempre essa polêmica, Romeu, sobre por que padre não pode casar. Estou sempre nas redes sociais e quando eu estou aí interagindo com os amigos, sempre uma pessoa, sabendo que eu sou católico, me pergunta: mas é pecado o padre casar? Deus mandou que as pessoas se multiplicassem. E aí elas ficam questionando. E geralmente eu fico quieto, eu não falo nada, porque como você vai explicar algo que é teológico, um assunto muito, vamos dizer, difícil de falar, apenas no entre linhas é preciso um diálogo mais aberto, né? Uma demora a mais, né? Então, aqui, os telespectadores que vieram aqui hoje, que acessaram esse vídeo, clicaram nesse vídeo, eles estão curiosos para saber, afinal de contas, Romeu, por que padre não pode casar? Isso é uma longa história, né, que diversos autores, pesquisadores já vêm salientando, né, sobre essa questão, por que padre não pode casar. Então, quando a gente fala para alguns cristãos protestantes, por exemplo, eles falam: a Bíblia não fala nada de celibato, uma vez que praticamente todos os profetas, né, a maioria dos apóstolos de Cristo casou, teve filhos, etc. Então, quando a gente fala, a gente volta à Bíblia para narrar, para buscar essa resposta, provavelmente a Bíblia não vai te orientar sobre a palavra ou o sentido propriamente do celibato. Por quê? Porque o celibato, ele não é um dogma, ele não é um dogma de fé, ele é uma regra, né? Ou seja, o que é uma regra? No caso dos padres, é uma regra imposta. Quando nós voltamos à Bíblia, nós vamos ver alguns discípulos de Jesus Cristo, né? E que fez não vou dizer um voto, mas uma penitência do celibato. Pode-se usar o compromisso? O compromisso, né? Então, alguns apóstolos, alguns discípulos, sim. Então, o mais mencionado aqui é Paulo, né? Então, Paulo, quando a gente volta à Bíblia, ele não quis casar, ele não quis ter filho. Por quê? Porque ele viu que
Quando se tem uma família, quando se tem filhos para poder cuidar, a missão fica a desejar, porque a primeira missão de uma pessoa casada, a primeira missão de uma pessoa casada é zelar de sua família, da sua esposa, né? Aí se tiver filhos, os filhos. Então, quando se trata de um compromisso afetivo, de um compromisso dessa natureza, a missão fica a desejar. Romeu, você citou Paulo, inclusive nessa citação de Paulo, ele mesmo fala, né? Eu prefiro que fique como eu, Paulo dizendo, né? Mas se for para pegar fogo, eu prefiro que se case. Seria nesse sentido que você fala, né, Romeu? Exatamente. Também nesse sentido, além de ter um compromisso familiar, do trabalho, que, querendo ou não, vai influenciar ou vai, vamos dizer assim, não vai viver 100% essa missão da igreja que foi imposta, essa missão, né, de evangelizar que foi imposta pela igreja dessa forma. Então, para Paulo, ele prefere que fique como ele, que fique livre para fazer a missão, para evangelizar, para sair a hora que quer e chegar a hora que quer e para ir para o lugar que quiser, sem ter que voltar sem ter aquele tempo para voltar para casa, e assim viver 100% no sentido, no pensamento de Paulo, o Evangelho. O Evangelho. Então é isso, né? A igreja, a partir do século XII, no Concílio de Latrão, pensou nesse movimento. Esse movimento foi se prolongando, aumentando, né? E aí, o Papa daquela época, juntamente com todo o seu clero ali, os seus conselheiros, chegou a uma conclusão, que o padre, todo padre, ele deveria não mais se casar. Uma vez ordenado padre, o padre, ele pode decidir a sair em qualquer momento que ele decidir, ou uma vez que ele fez o voto de celibato, mesmo não querendo, ele é obrigado a ficar lá até o resto da vida dele? Não. Tem muitas pessoas que têm essa dúvida. A Igreja Católica, toda a sua existência, desde o início até nos dias de hoje, ela não obriga ninguém a ficar na igreja, ou seja, não obriga ninguém a ser padre, não obriga ninguém a ser seminarista, né? Ou seja, a pessoa é livre, só está ali porque quer, porque deseja, porque almeja. Claro que para estar ali é como qualquer outra instituição, seja católica ou não. Se você aí no seu trabalho, você tem aí uma certa regra a cumprir. Se você não cumprir essas regras, o patrão pode te mandar embora, né? Mesmo você sendo uma pessoa honesta, uma pessoa direita, mas há uma regra. E a igreja não é diferente, ela é uma instituição. Ela exige certos comportamentos, certas atitudes ou certas obediências para que a instituição possa prevalecer, mais preocupado com a evangelização. Sabemos nós que naquela época não é igual hoje, né? Hoje nós temos carro, temos avião, temos diversos meios de transporte que facilita, né? Então eu estou aqui hoje em Goiânia, se eu quiser ir para Nova York, por exemplo, amanhã estou lá, né? Ou antes Disso, né? Eu quero ir para São Paulo. Olha só, daqui em São Paulo não chega a 2 horas de viagem. Então, quer dizer, facilitou demais, né? Então, nessa preocupação, quando os padres andavam a cavalo ou até mesmo a pé, né? Tinha que se deslocar uma certa distância. Tinha padre que era mandado para a missão e nunca mais voltava à sua terra. Primeiro, porque era muito longe. Segundo, até ele se deslocar de onde ele estava até onde ele foi enviado, ali acontecia muita coisa pelo caminho, porque naquela época, como até hoje, há muita violência. Aqui, né? no Goiás, eu acredito que tem no Brasil, no mundo todo, né, que são a missão da igreja, há muitos padres que vieram, geralmente da Itália, muitos, que ficam anos e anos. Se esses padres fossem casados, isso ficaria inviável para a família.
quando ele chegasse lá já tinha perdido a família, por exemplo, né? Já tinha perdido Porque a eles família. ficam 5, 6, 10, daqui ele vai para outra paróquia. Eu queria fazer uma outra pergunta também, é uma pergunta polêmica também, que muitas pessoas, até pessoas de outras denominações, elas se baseiam nessa palavra. Visto que lá em Gênesis, a ordem de Deus é crescei-vos e multiplicai-vos. A pergunta é, Romeu, é proibido ser padre? Ser padre é pecado? Quem é padre vai para o inferno porque não casou, porque não atendeu aquele versículo da palavra de Deus? Crescei-vos e multiplicai-vos? Essa é a pergunta que muitos queriam a resposta nesse momento. Bom, ir para o inferno é um dogma, né? Um dogma, porque nós acreditamos que há o céu e que há o inferno. Aquele que não faz a vontade de Deus, dependendo do seu pecado, já vai direto para o inferno. Mas quando se trata da questão celibato, da questão de não casar, e alguns pensam que padre vai para o inferno, isso é coisa da ideia, né? Nem é da coisa da igreja protestante ou de qualquer outro movimento, porque isso não existe. Tanto um padre pode ir para o inferno? Pode, né? Mas não é por causa do celibato, mas por causa dos seus pecados, suas atitudes, né? Mas isso quem sabe é Deus, a gente só imagina, né? Que dependendo do pecado que a gente tem, mas próprio Cristo na cruz falou, né? Se você se arrepender na última hora, você está salvo, né? Então a gente tem que se arrepender daquilo que a gente faz. Mas essa questão de ir para o inferno, só pelo motivo de ser padre, é até pecado dizer isso, né? Porque não existe. Mas um pesquisador, né? O Ribeiro Neto, ele vai dizer assim para nós, olha, eu vou só ler aqui para poder a gente dialogar com melhor propriedade, né? Olha só, segundo ele, conforme explica Ribeiro Neto, há 5 conceitos correlatos que costumam ser confundidos na linguagem cotidiana. Então, olha só, a castidade é o celibato, né? A gente fala celibato, mas o celibato está incluso dentro desse voto. Castidade. É um voto, viu? Castidade é um voto que o padre faz. Não é um dogma, é diferente. O que é dogma? Dogma é a verdade da fé. Né? E segundo a igreja, seja ela protestante, seja ela judia, islâmica, católica, a verdade da fé, esse dogma não pode ser condenado por nenhuma outra lei. É uma coisa que você tem. Você acredita que Jesus Cristo é Deus. Não existe uma outra verdade que vai falar para você ou que vai te inibir ou te proibir de acreditar nisso. É sua verdade, inclusive a verdade de todo o cristianismo, né? Mas olha só o outro ponto que ele traz para nós. A virgindade, olha só, a virgindade é também uma certa atitude do celibato. O celibato sacerdotal, como nós já falamos, está dentro da castidade. Porque a castidade, quando a gente fala de castidade, vem muitas outras coisas ali dentro, né? Então a castidade, além do celibato, ela vai ter uma penitência aí para com Deus de ir à missa todos os domingos, com aquela pessoa que é católica, né? Tem a questão também da renúncia, não só do sexo, mas de tantos outros vícios, né, que a gente tem, né? Então, quer dizer, quando se fala de castidade, é renúncia, não só de alguma coisa, mas de muitas outras coisas, até mesmo da vida em sociedade. Tem muitas pessoas que deixam a vida em sociedade para viver como nômades, né? Como quer se isolar em algum lugar para viver a sua vida espiritual. Nós temos aí um exemplo, os monges, né? Alguns monges católicos, mas também temos os monges budistas, né? Que se isolam para poder
vivenciar essa espiritualidade, esta consagração que eles fazem ao Espírito ou ao Sagrado. Romeu, já estamos finalizando o nosso tempo aqui. Queria fazer só um resumo bem breve mesmo, que está finalizando o nosso tempo. Então, só fazer uma síntese bem rápido. É pecado padre casar? Não, não é pecado. Outra pergunta. Pecado seria se ele, né, continuasse sendo padre e tendo um relacionamento, né, extra, vamos dizer assim, extraconjugal. Porque quando ele é padre, ele tem um compromisso com a igreja. E quando a gente fala igreja, é com o povo de Deus, né? Porque a igreja é o povo de Deus. Então ele fez um compromisso com o povo de Deus. Aí de repente ele tem um relacionamento fora daquilo, do que ele propôs, que ele vive. Então isso aí é pecado. Quando ele decidir não quiser ser padre, ele pode deixar de ser padre? É livre, né? Então ele, no momento em que ele vê, que ele percebe que já não tem mais condições de levar à frente ou de cumprir com o seu voto do celibato, ele pede a renúncia, né? Ou seja, pede um tempo ao bispo. Isso acontece somente ao bispo. E tem que fazer uma carta ali de renúncia, né? Se for um religioso, esse religioso tem que fazer a mesma carta, entregar ao seu superior, para que o seu superior dirige ao bispo, para que o bispo possa aceitar a sua carta de renúncia, para que ele possa viver assim a vida que ele deseja no momento, sabendo também que um padre é sempre um padre, mesmo ele saindo da igreja, né, ou saindo do seu ministério, ele continua sendo padre. O que ele vai fazer nesse momento? Ele vai pedir renúncia, não da ordem que ele recebeu, mas do ministério que ele exerce. Outra pergunta que quero fazer bem breve, essa é bem breve mesmo. Uma pessoa que já é casada, já tem uma vida já familiar, ela pode ser padre? Essa pergunta eu não fiz. Pode. Sabe que pode ser padre? Mas, por exemplo, se a pessoa, né, um homem for casado, e de repente, por circunstância da vida, a esposa morre. Então, o que acontece? Ele ficou viúvo. Aí os filhos estão todos criados, não precisa mais da sua ajuda para sobreviver. Então, ele decide ser padre, ele chega até o bispo, conta a sua história e o bispo assim aceita ele no seminário. E aí ele vai fazer toda uma formação. Mas é possível sim. Já finalizamos nosso tempo e tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto polêmico. Quero agradecer mais uma vez, Romeu Damas, pela presença. Muito obrigado. Obrigado, digo eu. Mais uma vez estou aqui, estou sempre à disposição do J. Freitas. É sempre um prazer poder falar com você, né? Que acompanha o J. Freitas aí aqui no YouTube, no seu canal. É muita gratidão poder estar aqui mais uma vez. Tá bom, muito obrigado. Já peço a você que chegou, assistiu até aqui, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo, pessoal!